Você já sentiu o cosmo? Mais do que apenas uma frase de efeito que marcou gerações, essa pergunta define a fundação de uma das obras mais complexas da cultura pop. Quando olhamos para a brilhante armadura de ouro de Sagitário, vemos mais do que um prêmio. Vemos o símbolo de um sacrifício que atravessa eras. Mas como os jovens órfãos se tornaram lendas? Hoje vamos mergulhar na mitologia das constelações, entender o fenômeno que Saint Seiya foi no Brasil e reviver os momentos em que o sacrifício e a amizade escreveram a história do santuário. Prepare seu cosmo porque a jornada começa agora. Antes da Guerra Galáctica, houve o isolamento. Para competir pela armadura de ouro, cada um dos guerreiros valorosos precisou enfrentar provações brutais. Seiya foi enviado ao santuário na Grécia, onde, sob o treinamento severo de Marim de Águia, aprendeu sobre sua energia interior e como usá-la para despedaçar pedras. Sua armadura de Pégasus foi conquistada em um duelo de vida ou morte contra o gigante Cassius, onde Seiya provou que a técnica e o cosmo superam a força bruta. Já Shiryu viajou para os 5 Picos de Rosan, na China. Durante 6 anos ele tentou o impossível, reverter o fluxo da imensa cachoeira de Rosan com um único golpe. Ao conseguir, a armadura de dragão emergiu das profundezas, banhada por uma resistência lendária. Yoga, nas terras geladas da Sibéria, teve que quebrar uma montanha de gelo eterno para libertar a armadura de cisne, carregando consigo a memória de sua mãe no fundo do mar gélido. Shun enfrentou o sacrifício de Andrômeda na ilha de Andrômeda, sendo acorrentado a rochedos enquanto a maré subia, precisando explodir o seu cosmo para se libertar. Enquanto isso, seu irmão Ikki sobrevivia ao verdadeiro inferno na Ilha da Rainha da Morte, para trajar a armadura de Fênix, a única que se restaura das cinzas. Ikki teve que assassinar seu próprio mestre e extinguir qualquer traço de amor em seu coração. Eles não receberam essas armaduras, eles as arrancaram do destino. Se você curte conteúdos como esse, se inscreve e ativa o sininho para receber as atualizações. E para quem ama Saint Seiya, a curtida é obrigatória. Vamos ao conteúdo? Agora, o que torna Saint Seiya único é como Masami Kurumada fundiu mitologias. Ele não apenas usou os deuses gregos, mas inseriu conceitos do budismo e do cristianismo. O cosmo é uma interpretação da energia vital, e a luta dos cavaleiros é frequentemente apresentada como um exercício de fé e martírio. É um diálogo entre determinismo grego, onde o destino está escrito, e a capacidade humana de realizar milagres através do sacrifício, algo que ressoa profundamente em diversas culturas. A trama começa com a Guerra Galáctica, mas logo muda de tom. O que era um torneio esportivo torna-se uma guerra de guerrilha quando Ikki e os seus seguidores roubam a armadura de Sagitário. A batalha entre os Irmãos de Bronze e a Fênix não foi apenas física, foi o momento em que a amizade entre Seiya, Shiryu, Yoga e Shun se selou através da dor e do perdão, trazendo Ikki de volta para a luz. Mas a paz durou pouco. O santuário enviou os Cavaleiros de Prata, guerreiros de elite com ordens de extermínio. Vivemos momentos de puro terror com a invasão da Fundação e o sequestro da Saori. Quem não lembra da luta desesperada na praia ou ainda a luta contra o algol de Perseu e o seu escudo da Medusa, que transformava em pedra qualquer um que olhasse para ele? Foi ali que vimos nossos heróis se tornarem estátuas de pedra, sem qualquer chance. E então Shiryu protagonizou um dos atos mais heróicos do anime, sem outra saída para vencer o escudo da Medusa, que funcionava mesmo atravessando as pálpebras fechadas, ou seja, não adiantava fechar os olhos. Ele se cega, para nesse sacrifício desse sentido tão precioso, conseguir libertar os seus amigos. E guiado pelo cosmo de Atena, desfere o golpe fatal. Esse arco dos Cavaleiros de Prata foi o prelúdio necessário para a subida das 12 casas. O relógio de fogo foi aceso, e a corrida contra o tempo começou. Não era mais sobre medalhas, era sobre atravessar o exército mais poderoso da Terra para salvar a vida de Atena. E é quando acontece a primeira reviravolta, quando o primeiro Cavaleiro de Ouro na verdade, é um safety point. E claro que meros cavaleiros de bronze não poderiam simplesmente superar cavaleiros de ouro, os mais poderosos da hierarquia. Depois do primeiro cavaleiro ajudá-los, restaurando suas armaduras e deixando elas poderosíssimas, chegou o momento de enfrentar o primeiro combate. Mas ao invés de um adversário odioso, eles tiveram a experiência de passar por um treinamento.
terem que superar um desafio para poderem passar pela segunda casa. Isso é extraordinário, porque a gente percebe a cooperação, mesmo de quem eles achavam que estavam enfrentando. E eles superam esse desafio. E os jovens guerreiros estão preocupados somente em avançar até a terceira casa, quando o clima se torna um suspense surreal, com teletransporte e experiências interdimensionais. É quando a cegueira de Shiryu se revela surpreendentemente útil, e o poder de Shun e das correntes de Andrômeda se provam valorosos. E o inimigo odioso se revela na quarta casa. É quando os nossos valorosos guerreiros têm a oportunidade de fazer justiça e é memorável. Parafraseando o Shiryu de Dragão, o Máscara da Morte de Câncer era alguém que ele gostou de vencer. Chegamos então à Casa de Leão, onde a Iolia, um aliado, estava enfeitiçado contra os cavaleiros. E se não fosse a ajuda de China e de Cassius, eles não teriam conseguido superar o desafio. Com o Cavaleiro de Leão livre da manipulação do Mestre do Santuário, os cavaleiros podem seguir para a sexta casa, a de Virgem, aonde o desafio se revela insuperável. Até aqui nós temos Seiya, Shiryu, Yoga e Shun lutando nas 12 casas. E é na casa de Virgem que Ikki reaparece para ajudá-los, completando a banda novamente. E no melhor estilo Deixa que eu luto, avancem, Ikki é quem enfrenta o Chakra de Virgem. E a próxima casa é a de Libra. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes, porque você lembra quando eu disse que na terceira casa havia outras dimensões e uma parada interdimensional? Foi ali que o Cavaleiro de Gêmeos mandou Yoga para a Casa de Libra. E a Casa de Libra é guardada pelo Cavaleiro de mesmo nome. E esse Cavaleiro é o Mestre Ancião, Mestre do Shiryu de Dragão. Porém, quando Yoga chega na Casa de Libra, não é o Mestre Ancião quem está guardando a casa, ele continua lá nos 5 Picos de Rosan, na China. Quem está na Casa de Libra esperando por ele é Camus, o mestre do Yoga. E aqui é interessante um parênteses, porque no mangá é diferente do anime. No anime, quem treinou o Yoga foi o Mestre Cristal, um cavaleiro de prata. Já no mangá, quem treinou o Yoga foi o próprio Camus de Aquário. Vamos seguir. Mas a recepção não foi nada calorosa como você pode estar imaginando, e não é nenhum trocadilho com o poder gelado desses cavaleiros de Cisne e de Aquário. O mestre Camus, ele submete Yoga a uma prova terrível, da qual ele não consegue passar. E por isso, quando Seiya, Shiryu e Shun chegam à Casa de Libra, encontram Yoga congelado num caixão preparado pelo próprio mestre. E essa sepultura de gelo é aparentemente insuperável. Os cavaleiros não conseguem destruí-lo para libertar o seu companheiro. É com a ajuda da armadura de Libra que Shiryu consegue libertar Yoga da prisão imposta pelo próprio mestre. E é Shun de Andrômeda quem novamente faz todo o sacrifício e, exaurindo seu cosmo, consegue trazer Yoga de volta da sepultura. Na oitava casa, Milo de Escorpião põe a justiça dos cavaleiros à prova, e eles passam. Inclusive com o Milo de Escorpião reconhecendo Yoga como um grande cavaleiro, numa cena icônica em que ele volta os olhos para a casa de Aquário, o lar de Camus, e reconhece Yoga e diz para Camus: está ouvindo, Camus? E ele reconhece assim o Yoga como um grande cavaleiro. E a nona casa de Sagitário deveria ser guardada por Aiolos, mas Aiolos ele morreu muito cedo na história. E lembra quando eu falei da armadura de ouro pela qual eles competiam na Guerra Galáctica? É a armadura do próprio Aiolos, ou seja, a casa de Sagitário está vazia. E eles, depois de passarem por um simples puzzle, podem avançar. Na casa de Capricórnio é Shiryu quem brilha novamente. Ele fica para enfrentar o Shura e os seus amigos podem avançar. Na casa de Aquário é a hora de Yoga enfrentar novamente a prova de fogo, elevar o seu cosmo ao sétimo sentido, alcançar o zero absoluto e superar o seu mestre. E foi assim que Seiya e Shun chegaram na última casa, de Peixes. E é o momento agora de Shun, no melhor estilo, Deixa que eu luto avance, enfrentar Afrodite de Peixes.
e Seiya avança para a última casa para conseguir salvar a Saori. Ou seja, o Seiya, o protagonista, Saint Seiya, ele chega no boss final, na maior obra de Saint Seiya, por causa da cooperação. Não é por ser overpower, não é só por ser protagonista, mas é por causa do sacrifício e da cooperação, graças ao dom da amizade. Voltando agora para a realidade, esse vídeo ele é uma homenagem para essa animação, que é a minha favorita, e também fica registrado aqui a minha memória. Além da saga das 12 casas, é memorável a saga de Asgard, a saga de Poseidon, saga de Hades e tantos outros derivados, como o próprio spin-off Alma de Ouro e também Lost Canvas, que não tem um final, é um anime não finalizado. Enfim, isso é o que eu aprecio e recomendo em Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. Se você assistiu até aqui, está curtindo e quer que eu faça a parte 2 sobre a saga de Asgard, saga de Poseidon, saga de Hades, comenta aqui, parte 2. Não podemos falar de Saint Seiya sem falar do Brasil. Em 1º de setembro de 94, a extinta Rede Manchete mudou a história da nossa televisão. Os Cavaleiros do Zodíaco, como ficou conhecido aqui, foi o precursor da febre de animes que invadiria o país. Antes deles, os desenhos eram vistos como algo puramente infantil e episódico. Sei e seus amigos trouxeram narrativas seriadas, drama, pesado e valores como lealdade que paralisaram o nosso país. Bonecos, álbuns de figurinha e a famosa revista Herói tornaram-se itens de sobrevivência nas escolas. Sem o sucesso meteórico de Saint Seiya, dificilmente teríamos visto a chegada de Dragon Ball, de Naruto, One Piece com a mesma força. A saga do Santuário nos ensinou que a verdadeira força não está no metal das armaduras, mas na chama eterna da amizade e na coragem de se levantar após cada queda. Os Cavaleiros do Zodíaco não são apenas uma história de luta, são um testamento sobre a capacidade humana de superar seus limites quando se luta por algo maior que a própria vida. Se você quer entender com detalhes como foi a loucura de Saint Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco nos anos 90, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui à esquerda. Agora, se você já conhece a história e quer algo novo, com essa mesma pegada épica de Saint Seiya, mas com uma roupagem moderna, confira a nossa lista de 5 animes recentes, para quem sente saudades do Cosmo. Clique no vídeo do lado direito e não se esqueça de curtir e de seguir o canal Além das Muralhas. Fui!